Irmãos, em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui neste momento para dar sequência a mais um dos meus projetos, denominado A Bíblia Explicando a Bíblia. Eu gostaria antes de pedir ao nosso soberano e eterno Pai que nos dê sabedoria e discernimento para entendermos esta palavra. Quero começar pormenorizando essa história, para que fiquemos bem entendidos. Vou falar a respeito dos 70 anos do cativeiro babilônico. Nós sabemos que os 70 anos do cativeiro babilônico seriam anos literais de desolação da terra de Judá, e em particular de Jerusalém, que ficaria desabitada e as suas cidades em ruína. Como eu já disse, pormenorizando esse fato, e para que cheguemos num ponto onde fique mais fácil ao entendimento, vamos relembrar que após a morte de Salomão, Israel se dividiu em dois grandes reinos: Judá ao sul, com a capital em Jerusalém, que tinha Roboão como rei. Israel ao norte, com capital em Samaria, e que tinha como rei Jeroboão. Tudo começou quando o Império Assírio, hoje território do Iraque e da Síria, que se localiza entre os rios Tigre e Eufrates. Essa Assíria invadiu o reino do norte, levando ao cativeiro aproximadamente no ano 722 a.C., conforme citado em 2 Reis 17, versículos 5 e 6, misturando os povos, daí surgindo os samaritanos e o ódio entre esses povos. Depois tivemos o Império Babilônico, atualmente território do Iraque. O Império Babilônico invadiu por volta
dos anos 605 a.C., o Reino do Sul, levando cativos à Babilônia. Mas foi em 586 a.C., o ano em que eles levaram a maior quantidade de cativos, totalizando 10.000, além de destruírem a cidade. A política da Babilônia era diferente da política da Assíria. Enquanto a Assíria misturava os povos, faziam com que os cativos fossem levados a outros povos para que lá se misturassem. E foi exatamente dessa mistura que aconteceu o surgimento dos samaritanos. Como acabei de dizer, a política da Babilônia era diferente da política da Assíria, porque a Babilônia colocava o governador na nação sediada e levavam dela os jovens, intelectuais e saudáveis, para servi-los. Que nós podemos confirmar em Daniel 1, 17 e 18. Eu gostaria que os irmãos, essas citações, os irmãos dessem uma paradinha no vídeo e recorressem às suas Bíblias para confirmar. Vamos abrir um parêntese para ler em Jeremias 25:11 uma importante profecia. Jeremias 25:11 nos diz o seguinte: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Na verdade, eu preciso falar a respeito do Império Pérsico. Antes, porém, para que fiquemos mais bem informados, eu gostaria de ler a lei que fora dada em outras citações. Em Levítico 25, versículos de 3 a 5, nos diz o seguinte: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não cegarás. E as uvas da tua vide, não tratada,
não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Leiamos também em Levítico 26, versículos 14 e versículos do 33 ao 35, que nos diz: mas, se não me ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21, nos diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. O termo sabático tem origem hebraica na palavra Shabá, que significa repousar. Na antiguidade, de 7 em 7 anos, celebravam-se o ano sabático, um período de repouso para as pessoas e para a terra, durante o qual não se podia semear nem colher. Então, entendemos aí as profecias que foram dadas e os seus respectivos castigos se não fossem cumpridas. Como eu havia falado, eu preciso comentar agora a respeito do Império Pérsico. No ano 536 a.C., o Império Pérsico, atual Irã, através de Ciro e seu aliado Dario, dominaram a Babilônia. E, diferentemente dos reis da Assíria e da Babilônia, o rei Ciro adota outra política. Que política foi essa adotada? O rei Ciro permitiu que o povo judeu voltasse às suas terras. O livro de Esdras narra os esforços dos exilados que retornavam da Babilônia para reconstruir o templo. Embora possa ter muitos grupos de exilados que retornaram da Babilônia a Jerusalém, as Escrituras mencionam apenas 3. O primeiro grupo retornou em 536 a.C., sob a liderança de Zorobabel. O segundo, em 457 a.C.,
liderado por Esdras, e o terceiro em 444 a.C., liderado por Neemias. Outra importante profecia se cumpre. Isaías falou de Ciro quase 200 anos antes dele nascer. Vejamos o que ele disse. Quem diz de Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo: funda-te. Isso é Isaías 44, 28. Em Isaías 45, versículo 1, diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então assim se deu os 70 anos de cativeiro babilônico. Este fato nos remete à leitura dos livros de Esdras e Neemias, uma vez que foram eles os elementos designados pelos reis Ciro, Dario e Artaxerxes para o cumprimento da tarefa de reedificação do templo e da cidade de Jerusalém. Espero que os irmãos tenham entendido e coloco-me à inteira disposição para falarmos, se possível, pessoalmente, a respeito deste fato. Concluo aqui este vídeo pedindo a Deus que continue a derramar sobre a sua vida e a vida de todos os seus, rica e poderosamente, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus o permitir.